Você que faz aí as campanhas de quebra de maldição na sua igreja, na realidade, você tem que entender que a maldição que a Bíblia trata é a maldição estipulada pelo próprio Deus no Jardim do Éden. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa é a maldição. A maldição que passou a todos os homens, ainda que nem todos pecaram à semelhança da transgressão, da ofensa de Adão. Mas toda a raça humana e em tudo foi afetada pelo pecado de Adão e Eva, que nós conhecemos como a corrupção do gênero humano ou a depravação total. Todos nós fomos atingidos. A partir da morte de Cristo, e somente pela graça de Deus, todos os que creem vão adentrando ao corpo místico de Cristo, chamado de igreja, que é um ajuntamento de pessoas que creem na mensagem do Evangelho. A igreja, a qual John Wesley chama de eleição corporativa, foi predestinada à salvação. E somente os que creem adentram a esta predestinação e eleição e vocação que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu creio, eu faço parte da igreja. Em Mateus 16, versos 16 a 18, Jesus fala para Pedro e para os discípulos, né? Jesus pergunta para os discípulos quem diziam os homens que ele era, e eles, cada um respondia, né, que era um profeta, Jeremias, Elias, e Pedro disse assim, e Jesus quis saber deles, né, e Pedro disse assim, tu és o Cristo, filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus então diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Jesus fala das chaves do reino dos céus como o ensinamento, né, a ciência, o conhecimento, a doutrina para a igreja, e diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Cristo, contra o ajuntamento, contra aqueles que creram e, portanto, foram feitos filhos de Deus, foram regenerados, foram tirados da direção da ira de Deus e vivificados, e agora estão em Cristo na sua nova natureza, na nova natureza em Cristo, portanto, a filiação. Receberam a filiação. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Porque sobre estes que creem, repousa a paz, referente ao castigo que foi imputado em Cristo, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, sobre estes é imputada a paz, ou seja, a reconciliação por meio da cruz de Cristo, está sobre aqueles que creem. E sobre este ajuntamento, a condenação, aquele castigo, a maldição, que depois veio a lei e reforçou e deu volume ao pecado, a condenação, para mostrar a nossa incapacidade de autojustificação e de salvação, veio para reforçar tudo, e tudo isto foi colocado sobre Cristo. Maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, Deuteronômio 21, 22, 23, e Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, quando nós cremos, é imputada a justiça, porque se o salário do pecado é a morte, e a justiça de Deus, que é a morte, se revela no Evangelho vida eterna por causa da morte de Cristo e sua ressurreição. Portanto, se você está nas igrejas que cobram para você ser livre de alguma maldição, saia deste lugar. Até porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, ou seja, mediante a fé, ou seja, sem pagamento nenhum, não por obras de justiça. E aquele mágico, quando foi oferecer a Pedro dinheiro para receber o Espírito Santo, Pedro disse que aquilo seria para a condenação dessa pessoa, e que esse dinheiro seja para a condenação de muitos pastores e líderes de igreja que pregam
maldição hereditária, ou seja lá qualquer tipo de maldição. Na realidade, o que falta para as pessoas é conversão. Se você não se converteu a Cristo, você pode dar todo o seu dinheiro. Você pode fazer toda e qualquer campanha de quebra de maldição, que nada vai ter força para quebrar essa maldição. A não ser que você, um ato de fé, confesse a Cristo como seu único Senhor e Salvador. E a partir do momento que você confessou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, a maldição, ou seja, do Éden, você não estará mais em direção à ira de Deus e à condenação. Porque as portas do inferno não prevalecem contra o ajuntamento. As portas do inferno não prevalecem contra o ajuntamento cristão por causa do sangue de Cristo. E você passa então a estar numa nova vida e vivificado. E a demonstração disso é através dos frutos de uma nova vida guiada pela palavra de Deus em submissão ao Evangelho. Então, se você de fato é um convertido, não há maldição sobre a sua vida, mesmo que você enfrente os piores dilemas, as piores lutas da vida, as tribulações, as angústias, a depressão muitas vezes, né? Dificuldades diversas. Jesus disse, no mundo passareis por aflições. Nós temos perseguições como cristãos, nós temos dificuldades como qualquer outro ser humano, e Jesus disse que um dia isso vai cessar. Um dia Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, a alegria eterna vai coroar as nossas cabeças, e quando nós olharmos para Jesus, nada vamos perguntar, tamanha será a nossa percepção da justiça de Deus e da sua majestade. Mas por enquanto nós temos dificuldades, então isso não significa que você tem maldição sobre a sua vida. Em contrapartida, você pode não passar por problema nenhum na sua vida, você pode estar bem de saúde, financeiramente, sentimentalmente, familiar, social, mas se você não crê em Cristo, você é o mais infeliz de todos. Então, o que nós temos que ter em mente, para você pastor, para você membro de igreja, conversão ou não conversão? É isto que é o divisor de águas, é este. Se você é convertido, não há maldição sobre a sua vida e você tem problema como qualquer outra pessoa e às vezes muito mais como um cristão. Se você não é convertido, você pode não ter problema nenhum na sua vida, que você tem o pior dos problemas, que um dia será a segunda morte. Então, que nós possamos de fato nos converter a Cristo e viver uma vida em submissão ao Evangelho. Deus abençoe.